Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos refletir sobre Deus. Quem é esse ser? Ou melhor dizendo, o que é Deus? Vamos tentar entender racionalmente o que pode ser esta figura tão enigmática em toda a história da humanidade. Como que ele pode estar perto da gente, nos influenciando? Será que ele nos ouve? E se Deus é bom e justo, como que pode ter tantas misérias no mundo? Como que Deus pode estar em todas as partes? Em todas as partes do universo, em todos os planetas? Afinal, o que é Deus? Venha comigo. Quem de nós tem a imagem que Deus é um senhor de barbas brancas, sentado em seu trono lá no céu, e esperando a gente, quando morrermos, decidir se vamos para o inferno ou se vamos para o paraíso? Todos que tiveram uma criação, uma educação católica têm esta imaginação, essa imagem em suas mentes. Eu próprio pensava que Deus era assim, um Deus malvado, um Deus que julga, mas vamos ver que não é bem assim. Interessante a gente visualizar que todos os povos do mundo, todos os mais afastados, os mais isolados, os mais selvagens, todos no mundo, no planeta Terra, tiveram ou têm a imagem de uma divindade. Acreditam em Deus, todos, sem exceção. Então, por aí a gente já começa a perceber que é algo intrínseco ao ser humano. É algo que realmente existe. Se todos os povos, sem comunicação entre si, acreditavam em Deus, acreditam em Deus, é porque algo existe. Tem algo aí. Muitos povos acreditam que Deus pode ser animais, que Deus pode ser fenômenos da natureza. Teve povos até que acreditaram que homens eram deuses. A questão desses deuses é que eles são de um povo, são restritos a uma cultura, né? Então se diz, o meu Deus é melhor que o teu Deus, o meu Deus é diferente porque ele faz isso, e assim vai. E isto a gente já conhece que causa muitas brigas, muitas discussões e o pior, muitas guerras. Então aquele Deus que era para ser de paz, de amor, é um Deus que levanta bandeiras e causa guerras e mortes. Mas eu gostaria de falar de uma mensagem, de uma ideia de Deus que veio através dos espíritos amigos. Essa ideia de Deus não é um Deus de uma cultura, de um povo, não é um Deus da Terra, do planeta Terra. É um Deus universal, é um Deus cósmico. Então não estamos mais falando simplesmente da humanidade, mas de todos os povos, de todos os seres que habitam o cosmos. Essas ideias vieram através dos espíritos, né? Através do espiritismo. É por isso que eu não gosto de encarar o espiritismo como religião, porque na verdade esse Deus é de todos os povos, é de todas as religiões, não é específico de ninguém. Esse Deus que o espiritismo nos traz é um Deus que não é um ser que a gente possa imaginar como uma pessoa. Aliás, os espíritos nos falam que nós, em nossa ignorância,
né? Como estamos atualmente. Nossas mentes não são capazes de entender o que é Deus. Ainda não somos capazes. Ainda temos uma mentalidade muito material. Somos muito limitados em nossos pensamentos. É por isso que não conseguimos entender o que é Deus. Os Espíritos nos falam isso. Então, nós temos que ter a consciência que a gente vai conseguir sentir, tentar adivinhar, tentar ver alguns efeitos que Deus nos causa aqui e a gente vai ver as suas qualidades. Os Espíritos nos falam ainda que quanto mais evoluirmos em nossa jornada, quanto mais nos tornarmos espíritos puros, mais compreenderemos Deus. Então é uma jornada, né? Que a gente aos poucos vai entender. Então nós conseguimos visualizar algumas coisas e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quando o nosso amigo Kardec estava lá conversando com os espíritos superiores e perguntando, e os espíritos falaram que a gente não podia conhecer Deus, aí Kardec falou, tá, tudo bem, mas como é que a gente pode provar que Deus existe? Alguma maneira tem que ter. E aí eles responderam que a gente deve aplicar o mesmo método que a gente aplica na ciência, né? A ciência percebe o efeito, os efeitos que existem, os efeitos físicos, químicos, né? As composições, o movimento físico, e aí vai ver qual é a causa. Que causa que deu aquele efeito? E os espíritos falaram que a gente deveria usar o mesmo sistema, né? Então, pegar os efeitos, então pegar o que existe de efeito e ver a causa. Então vamos lá, vamos tirar as criações humanas, que aliás são fabulosas. O homem é um criador maravilhoso, ele produz coisas materiais fabulosas, né? Relógios, aviões, foguetes, a própria internet, são criações realmente fabulosas. Vamos tirar tudo que o homem criou. Vamos lá, tira tudo que... O que sobrou? Vamos lá. Os minerais, né? Os elementos químicos, as plantas, com todo o seu sistema de fotossíntese, os animais, com toda a sua diversidade, dos animais mais simples aos mais complexos. Os corais, né, são maravilhosos. Então nós temos uma gama incrível de animais. Vamos mais adiante. O universo, o céu, a atmosfera, todo o cosmos. Então veja, se a gente tirar a criação do homem, sobra muita coisa. O universo, por exemplo, a gente sabe que nós estamos na periferia, nós somos um planeta na periferia da Via Láctea, né? Uma das galáxias do universo, que tem bilhões de estrelas, estrelas são sóis, né? Então, nós temos o nosso sistema solar com o nosso Sol, alguns planetas em volta. E nós temos bilhões de sóis aqui na Via Láctea. E agora nós temos bilhões de galáxias no universo. Bilhões de galáxias maiores do que a nossa. Então vejam, é algo muito grande. Então se a gente for ver os efeitos, né? Então o que nós temos aí na natureza, nas plantas, nos animais, no corpo humano, que é um universo, o sistema do corpo humano, né, o funcionamento do corpo humano, é um universo. Então, se a gente for ver tudo isso que não é criação do homem, a gente vai perceber que a causa, né, que fez tudo isso é uma causa inteligente. Não podemos ser ingênuos
achando que tudo é por acaso, que todo esse sistema inteligente, tanto do macrocosmo como do microcosmo, como o nosso sistema do corpo, das plantas, dos animais, tudo que existe é feito por acaso. Vejam, se a Terra, que está a 150 milhões de quilômetros do Sol, estivesse um pouco mais perto ou um pouco mais longe do Sol, não haveria vida como aquela que a gente conhece aqui na Terra. Então, são detalhes numa amplitude. Não podemos dizer que tudo é por acaso. Então, existe uma inteligência que se move, que está intrínseca em todos esses elementos, em todos esses efeitos. A causa é uma inteligência. E essa inteligência é Deus. É por isso que os espíritos falaram para Kardec: Deus é inteligência suprema. Aí a gente já começa a entender um pouco mais como que funciona tudo. Nós temos uma inteligência por trás de tudo. Mas como é que essa inteligência interfere na nossa vida? Como é que ela está perto de nós? Como é que ela chega até nós? E quando a gente fala para crianças, tentando explicar o que é Deus, né, para as crianças, dizendo que nós vivemos num oceano, né, onde os peixes somos nós e a água é Deus. Então é mais ou menos nisso. A gente sabe que existe espaço vazio, entre aspas, em todo o universo, né? Então no universo dizem que é a energia escura. Nós temos espaço vazio em todas as matérias aqui na Terra, né? O átomo não é um elemento sólido. O átomo é um elemento divisível e com a maioria de seu espaço, espaço é vazio, entre aspas. Então, nesse espaço vazio que vai do átomo até o cosmos, existe o fluido universal. O fluido que dá vida, o fluido que dá forma e o fluido que está presente em tudo. E podemos dizer que nesse fluido Deus está presente. Então Deus está presente em todo o universo. Por isso que diz que Ele é onipresente, todo-poderoso, porque Ele está em todo o universo. E como que ocorre essa comunicação com Deus? Como que Deus nos ouve e como que Deus pode nos ajudar? Existe alguma explicação para isso? Sim, é através do fluido universal. Porque o fluido universal é o meio onde os pensamentos se movem, onde as energias se movem, os pensamentos. Aí está toda a capacidade de os amigos espirituais, os santos, nosso anjo da guarda, mentores, Deus nos ouvir. Porque a gente não precisa gritar, a gente não precisa fazer nada de espetacular para falar com esses seres. Não, é através do pensamento. Nós não entendemos ainda o poder que nós temos no pensamento. Nós temos poder de influenciar tanto pessoas aqui encarnadas como desencarnados, como chegar através de prece, de oração, até esses espíritos, até Deus. Então veja, nós temos um canal direto com Deus, através de nosso pensamento. E como é que Ele pode nos responder? Se Ele está em todos os lugares do universo, você imagina uma praia enorme, né? Um grãozinho de areia seria o nosso planeta. E nós estamos dentro desse grãozinho de areia. Então, como que Deus pode estar em todos os grãos de areia dessa praia e ali dentro
milhares de pessoas, bilhões de pessoas, né, dentro de um grãozinho de areia. Porque a gente sabe que quanto mais alto o espírito, quanto maior o nível de espiritualidade, de pureza de um espírito, mais ele tem alcance. Por isso que os santos conseguem atuar em milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Milhões, centenas de pessoas pedem para os santos diariamente, né? Esses pensamentos, essas preces chegam até eles. E eles, quanto mais alto estiverem na escala de pureza, de bondade, de amor, mais alto, maior será o campo de atuação deles, né? Eles não vão chegar a apenas uma pessoa, não. Eles podem chegar a várias pessoas, né? Então, se os espíritos superiores podem ter esse alcance, né, com várias pessoas ao mesmo tempo, o que Deus não poderá fazer? Então, tenhamos em mente que nós temos um canal, um meio de chegar até Deus, aos espíritos superiores, através do fluido universal. E é através desse fluido universal, nós também recebemos as bênçãos, as energias, os insights, né? Aquelas ideias que nos fazem seguir, melhorar. E como podemos entender que Deus seja justo, seja amor, seja caridoso, seja bom, se há tantas injustiças, tantos sofrimentos e tantas misérias no mundo? Como que isso pode acontecer? E essa pergunta só pode ser respondida se a gente tiver uma ideia de Deus universal. Se tivermos uma ideia de reencarnação. Se a gente compreender a vida não só como um momento atual, mas uma vida que é eterna. Que já vivemos várias existências, dezenas, centenas de existências, e ainda vamos prosseguir nesse nosso caminho evolutivo. Então, se a gente começar a pensar que em outras existências, com certeza nós cometemos muitos erros, com certeza. E ainda bem que nós temos o véu do esquecimento quando a gente renasce, porque se a gente fosse perceber, lembrar de todos os erros que cometemos no passado, a gente entraria em depressão, com certeza. Então veja, muitas crianças, muitos bebês nascem com problemas, com doenças mentais, com doenças físicas. Por quê? É Deus quem é injusto? Não, não é. A gente tem que explicar estas questões em relação a vidas passadas. Não que seja um sofrimento, não que seja algo imposto para a pessoa sofrer. Não. Isto é um ensinamento. Isso é uma oportunidade de ele estar se regenerando, de estar se melhorando. Eu vi uma história muito interessante do Chico Xavier, que foram perguntar sobre essa questão, né, de uma criança que nasceu sem perna, sem braço, né, nasceu realmente aleijada, com muitas restrições, né? E os pais realmente estavam muito chateados, né? Decepcionados com Deus, bravos. E Chico Xavier, em sua sabedoria, em sua inspiração, disse que era uma bênção para aquela criança estar desse jeito, ter nascido desse jeito. Porque em outras 7 encarnações, em 7 vezes que ele voltou para a Terra, ele se suicidou. Ou seja, ele estava tendo a oportunidade de viver sem o suicídio, de poder evoluir. Porque nós temos que pensar que essa existência é apenas uma passagem. Não podemos dizer que as nossas doenças, as nossas deficiências
vão ser uma coisa eterna. Não, são uma passagem dessa existência agora. Depois vamos ter outras existências, né? Outras vidas que vai depender da nossa vida agora. E aí está a justiça divina. Porque Deus não é aquele que está lá no trono dizendo você vai para o inferno, você vai para o paraíso. E aí se você for para o inferno, acabou, já era. Não, porque Deus é justo e te dá uma nova oportunidade. E depois uma nova oportunidade. Isto é também a bondade de Deus. Ele te dá sempre novas oportunidades para melhorar. Nunca está te castigando. Claro que você traz alguns desafios, algumas provas para essa existência. Algumas pessoas nascem miseráveis, pobres. Talvez porque em outras existências tenham sido milionárias egoístas, que não souberam lidar com esse bem material que tem que trazer abundância para todos, né? Então vieram de um jeito para aprender. Então tudo que a gente vive nesta vida é efeito de uma causa, como a gente já tinha falado, né? Então o efeito de como somos agora tem uma causa em vidas passadas. Mas esses efeitos, eles são de aprendizagem, né? O mundo é uma escola de aprendizagem. Então, Deus é justamente bom por causa que nos dá essa oportunidade, né? De nos melhorarmos, de estarmos aqui vivendo e podemos evoluir. Aí está a justiça e a bondade divina, que é diferente da justiça dos homens. Entendeu? É diferente. É uma justiça que está na eternidade, não só no momento, em várias vidas, não só numa vida. Então, a gente consegue entender um pouco Deus, como que Ele está se movimentando entre nós, como que Ele está agindo. Por que que se diz que Deus está dentro de nós? E está mesmo. Estamos repletos de fluido universal, de energia, de inteligência de Deus. Tudo está dentro de uma inteligência de Deus. Então, quando quiser, você pode falar com Deus diretamente. Basta você se conectar com essa divindade, com essa inteligência, com essa energia. Tenha fé e mais, compreenda um pouco Deus. É isso que a gente gostaria de trazer para você, esse entendimento que é muito raso ainda, mas já podemos perceber, sentir um pouco Deus.